Novamente, Padre Eduardo, seja bem-vindo. É contigo, por favor. Tá, muito bem, muito obrigado. Uma boa noite a todos vocês. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais este percurso, né, do tempo da criação, entrando em sintonia com todas as Agora igrejas entrou. cristãs que estão também neste momento, iniciando esse tempo da criação através da oração, através da reflexão e também de ações concretas em favor da casa comum. E vamos então começar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos louvamos, Pai, com todas as vossas criaturas que saíram da vossa mão misericordiosa. São vossas e estão repletas da vossa presença e da vossa ternura. Louvados sejais. Filho de Deus, Jesus, por vós foram criadas todas as coisas. Fostes formado no seio materno de Maria. Fizeste-vos parte desta terra e contemplastes este mundo com olhos humanos. Hoje estais vivo em cada criatura com a vossa glória de ressuscitado. Louvado sejais. Espírito Santo, que com a vossa luz guiais este mundo para o amor do Pai e acompanhais o gemido da criação. Vós viveis também nos nossos corações, a fim de nos impelir para o bem. Louvado sejais. Senhor Deus, uno e trino, comunidade estupenda de amor infinito, ensinai-nos a contemplar-vos na beleza do universo, onde tudo nos fala de vós. Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão por cada ser que criastes. Dai-nos a graça de nos sentirmos intimamente unidos a tudo que existe. Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo, como instrumentos do vosso carinho por todos os seres desta terra, porque nenhum deles sequer é esquecido por vós. Os pobres e a terra estão bradando: Senhor, tomai-nos sob o vosso poder e a vossa luz, para proteger cada vida, para preparar um futuro melhor, para que venha o vosso reino de justiça, de paz, de amor e de beleza. Louvado sejais. Amém. Então, nós mais uma vez nos encontramos para vivenciarmos esse tempo da criação com este tema proposto para todos nós, paz com a criação. E o símbolo deste tempo vai ser o Jardim da Paz, né, inspirado em Isaías. Então, esse tempo é para despertar uma sensibilidade para com o cuidado da casa comum. Ou seja, vivendo esta ecologia integral, não só o cuidado das criaturas, mas também o cuidado do ser humano. Está tudo integrado, todas as expressões de vida estão interconectadas. Então, se trata de despertar essa sensibilidade, algo muito carente nesses nossos tempos, né? Então, o tempo da criação nos convida, em primeiro lugar, a uma profunda oração, intimidade com o Senhor que faz da criação toda a sua morada. Tudo é templo, tudo é habitado por essa presença providente e cuidadosa divina. Então, a oração nos faz entrar em sintonia com esta presença divina, em sintonia com toda a criação e em sintonia também com todas as pessoas. Então, formando essa grande comunhão e com isso despertando em nós esse espírito solidário, né, e este compromisso com a casa comum. Por isso, a oração também implica uma reflexão, né, um aprofundamento dessa questão na qual nós nos encontramos envolvidos, né, o processo, infelizmente, de destruição, né, da casa comum. Então, se trata também de um aprofundamento, de uma reflexão. Mas tudo isso deve desembocar depois numa ação eficaz, né? Então, já durante esse tempo, cada pessoa vai verificando aí no seu cotidiano gestos simples, né, de cuidado e de proteção do meio ambiente, né?
Então, muitas vezes nós nos deparamos com dramas muito grandes, né? A destruição da casa comum, mas esquecemos que nós podemos fazer a diferença com pequenos gestos. E aí, ao longo desse tempo, cada pessoa vai tomando consciência do seu lugar, né? Do seu ambiente e como preservar esta casa comum, para que de fato se torne um ambiente mais respirável, né? Então, o tema deste ano é paz com a criação. De fato, nós temos que buscar na inspiração bíblica, né, o sentido da paz, porque muitas vezes nós temos uma concepção ainda um pouco negativa de paz, como só ausência de guerra, né? Na perspectiva bíblica, a paz, né, shalom, né, significa algo completo, pleno, né? Significa algo integral, é vida que vai se expandindo em todas as direções. Então, quem vive o shalom, né, que é uma atitude de vida, quem vive esse shalom significa que está bem, que vive relações sadias com os outros, com o Criador e com as criaturas. Então, esse é o sentido, primeiro, bíblico, né, da palavra shalom, paz, né? De fato, nós estamos percebendo no nosso contexto mundial, né, esta ausência da paz, né? Em primeiro lugar, é importante tomar consciência que a paz é uma beatitude original. Nós, na nossa essência, nós somos seres pacíficos. Por isso que Jesus proclama a bem-aventurança da paz, os pacificadores, né? Bem-aventurados os que trabalham em favor da paz, né? Então, nós carregamos dentro de nós, né, o impulso da paz, né? Então, não é algo, um desejo que está distante, nós já carregamos dentro de nós. Só que muitas vezes esse atributo da paz ela está atrofiado, está escondido, né? Pelas circunstâncias externas, né? Vivemos um ambiente de violência, de ódio, de intolerância, de destruição. Então, tudo isso nos torna petrificados, né? Com isso, esta paz interna, que é da nossa essência, encontra dificuldade em se expressar. Então, a paz, Shalom, implica dois movimentos. Primeiro, um despertar deste dom interno, né? Ativar este dom. E este dom ele é expansivo, né? A paz ele é expansiva, né? Shalom é a expansão, né? Então, nasce do próprio coração e depois se manifesta, se revela na relação com as pessoas, relações sadias com as pessoas, na relação com a própria natureza, né, através do cuidado, da proteção. Então, é um primeiro movimento que vem de dentro. Então, é preciso destravar a própria interioridade, porque nós já carregamos essa beatitude original, né? É da nossa essência, e nós somos chamados a ser presença pacificadora. O segundo movimento é que vem de fora para dentro, né? Então, seja na convivência com pessoas pacíficas, né? Isso nos faz bem, né? Uma pessoa pacificadora também vai também alimentando, despertando essa paz interior. Depois também o encontro com a natureza, com a criação, isso nos pacifica. Porque a natureza, ela é pacífica. Ela sabe conviver com a diversidade, com a diferença, né? Com a grande diferença de criaturas, né? Então há uma harmonia, há uma integração na imagem bíblica, né? Há um cosmos, né? Ou seja, uma harmonia, uma beleza, uma integração. Então, quem vive também em contato com a natureza também se sente pacificado. A natureza pacifica. E a natureza também então desperta esse atributo que está dentro de nós. Quando nós nos distanciamos das pessoas pacíficas, quando nós nos distanciamos da própria natureza, e aí então esse dom da paz, né, esse atributo da paz fica atrofiado, fica reprimido, né? Então, por isso que tem esses dois movimentos, né? E o tempo da criação, nesse retiro, né? Implica, em primeiro lugar, o encontro com aquele que é a fonte da paz, né? Deus é fonte do Shalom, a vida plena, né?
Então, esta intimidade com Deus, né? Deus não é aquele que vem provocar medo ou ameaçar, né? É presença pacificadora. Então, entrar em sintonia com essa presença divina para, então, reacender, despertar essa faísca da paz, né? Do shalom que nós carregamos no nosso próprio coração. Então, por isso que o tempo de oração implica isso, né? Um deixar-se impactar, né? Ou deixar que reacenda dentro de nós essa chama da paz, né? Então, com isso, estabelecendo em primeiro lugar, através da oração, essa ecologia interior, uma harmonia interior, né? Quando há um conflito interno, né? Rupturas internas, e isso depois acaba se expressando também na relação com a natureza e na relação com os outros, né? Então, o contexto no qual no que nós nos encontramos, de ódio, de intolerância, de destruição, de violência, é a expressão de um coração duro, petrificado. Nós projetamos sobre os outros aquilo que experimentamos dentro de nós. Quando vivemos, né, ou o nosso interior é marcado por um caos, por um conflito, por ódio, por intolerância, né? Então isso acaba depois se expressando na relação com a natureza, com os outros, e aí começam a surgir rupturas, quebras, né, de relação, de amor. Então, em primeiro lugar, é preciso reaprender a fazer esse percurso interior, né? O primeiro passo em busca da paz, né, implica caminhar na direção do próprio coração, entrar na própria tenda para encontrar-se com aquele que é fonte da paz, né? Então, se nós conseguimos essa harmonia interior, se nós conseguimos redescobrir a nossa verdadeira essência, então a paz começa a fluir naturalmente, né? Então, não é um processo de voluntarismo, de conseguir a paz à força. Ela flui como uma fonte, mas é preciso destravar esta fonte, né? E aí, então, essa autêntica paz depois se reflete, se manifesta em todas as nossas relações e nas relações com todas as criaturas, né? Então, com isso, quando essa paz interior, né, ela é despertada no encontro com o Criador, com aquele que é fonte da paz, e no encontro com a natureza, que é pacificadora, aí vamos também criando um ambiente de paz, ambientes de paz, né? Paz que vem do alto, paz que brota do nosso coração, paz que planifica as relações, né, com as pessoas, paz que vai se expandindo, porque ela é uma força expansiva, né? Então vai reforçando os laços, os vínculos, restabelecendo esta comunhão. Então esta paz, no sentido de plenitude, é uma aspiração profunda do ser humano. Quem é que não quer? Quem é que não deseja a paz, né? No meio desse mundo tão conflituoso, né? Então, o coração do ser humano foi feito para a paz, né? E deseja, né, uma convivência harmoniosa com as pessoas, com as criaturas, né? Então, esta paz deve ser sempre alimentada. Então, o tempo da criação, com esse tema, né? Paz com a criação implica restabelecer contatos, né, com a própria natureza, né? Nós nos distanciamos da natureza e nos tornamos seres petrificados, né, cercados de cimento e asfalto por todos os lados, e isso nos petrifica por dentro. Então é preciso recuperar, né, essa presença, né, esta comunhão com a natureza, né, como o ser humano do interior, da roça, né, do campo, né, que tem esse contato com a natureza, então ele vive uma harmonia, uma integração maior, respeita o ritmo, o tempo da própria natureza, né? Então, quando nós nos encontramos com a grandeza da criação, né, da vida, isso vai despertando em nós um assombro, uma admiração, um respeito, né, e um cuidado, né? Quer dizer, quando nós perdemos essa capacidade de admiração, né, então daí nós vamos nos tornando brutos por dentro, né, vamos nos petrificando. Então por isso que é preciso, primeiro, ter acesso ao próprio interior, mas também ter gestos de presença, de proximidade, né? E aí cada pessoa vai verificando aí no seu cotidiano
momentos de encontro com a própria natureza, escutar os sons, observar a diversidade de vida, reaprender a olhar, a sentir e a escutar, como dizia o próprio Jesus Cristo. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Nós desaprendemos, né? Já não olhamos, só olhamos telas, né? Então, as telas frias nos esfriam por dentro, né? E na medida que vamos, então, nos maravilhando diante da grandeza da criação, isso nos faz tomar consciência que tudo é habitado, tudo é sagrado, há uma sacralidade. Se temos essa sensibilidade diante da sacralidade da natureza, então também há um respeito, há um cuidado. Eu não vou violentar algo que é sagrado, que é morada do Criador, né? Então, Deus não só criou, mas ele faz de cada criatura sua morada e faz de cada ser humano sua morada. Então, nós somos seres habitados por uma presença divina. E quando percebemos isso, ou fazemos essa experiência de sermos habitados, então brota dentro de nós uma profunda gratidão. Esse é o sentimento que deve ser despertado ao longo desse tempo da criação, desse retiro, desse mês, né? Que vai depois desembocar na festa de São Francisco de Assis, dia 4 de outubro. Todo esse tempo, sobretudo, despertar esta profunda gratidão, né? E depois, como essa gratidão se manifesta, se revela no cuidado. Quem é grato, cuida. Quem é grato quer cuidar, quer preservar, né? Porque percebe que ele recebe tudo como dom, né? Então, tudo é dado, né? Então, ele se sente agraciado, né? Acumulado de dons e de graças, e por isso quer corresponder através de uma presença cuidadosa, prolongando, então, a mesma ação cuidadosa do Criador. Então, inspirados no modo de agir de Deus, né, que cria e cuida, né, nós também somos chamados a ativar esta atitude, né? Quer dizer, não é só um ato simplesmente, é uma atitude permanente de cuidado. Então, nós somos cuidado, é da nossa essência. Não só temos cuidado, nós somos cuidado, né? É o melhor que há em cada um de nós. Porque Deus ama cuidando. Quem ama, cuida, né? E quem cuida é porque ama, né? Então, também é a expressão desse amor. Quem cuida, né, é porque está deixando transparecer a essência desse amor. Então, esse cuidar implica envolver-se, né, com todas as expressões de vida, né? De respeito, de veneração. Então, é entrar em sintonia e em comunhão com toda a realidade que nos cerca, né? Então, fomos criados para viver uma relação de amor com tudo e com todos, né? E por isso que o amor é a expressão mais alta do cuidado, né? O texto que eu encaminhei para vocês também faz referência, né, à oração pela paz, né, de São Francisco de Assis, né? Porque ele que vai nos inspirar também ao longo deste tempo. Ele que viveu essa relação muito próxima, muito fraterna, né, com relação à própria natureza, né, irmã terra, irmão sol, irmã luz, enfim, esse sentimento fraterno que o invadia, né, e por isso ele é o padroeiro, né, né, do cuidado ecológico, né? Por quê? Porque ele, de fato, nesse cântico ou nesta oração pela paz, ele deixa transparecer os laços de parentesco nossos, né, com todas as criaturas, porque afinal viemos da argila, viemos do chão, do barro, né? Então nós carregamos todos os elementos físicos, químicos da natureza, né? Então nós somos também um universo, um mundo, porque multidões nos habitam, todas as plantas, todos os minerais, né? Enfim, todos os animais, nós carregamos dentro de nós. Então há um parentesco. Então o ser humano não está acima e nem abaixo, está junto, né? Em comunhão. Então há uma irmandade cósmica, né? Que deve ser reconstruída, retomada, né? Para que, de fato, a partir dessa irmandade possa brotar esta paz, né? Essa paz que vem do próprio interior e essa paz que brota da própria natureza, porque a natureza em si, ela é pacificadora, né?
Então, a busca dessa paz, né, que deve ser então uma busca permanente, né, desse shalom, no sentido de vida expansiva, vida integral, e que mobiliza os nossos dons, nossos recursos, né? Quer dizer, quando a paz ela é vivenciada, ela ativa o melhor que há em cada um de nós. Desperta em nós uma profunda criatividade, uma sensibilidade no cuidado, né? Quer dizer, um cuidado criativo, inspirador. Quando esta paz ela é abortada, então é claro que o ser humano se fecha nele mesmo, rompe as relações, rompe a comunhão com os outros, com a natureza, e aí vive o processo de autodestruição. Então a crise ecológica, no fundo, é uma crise do próprio ser humano. Aí perde a direção, não sabe onde caminhar, não sabe de onde vem, vive fechado em si mesmo no processo de autodestruição. Então as consequências estão ali ao nosso redor, né? Então, nesta semana, primeira semana, né, do tempo da criação, a proposta seria essa, né, de reativar, despertar os sentidos, né? Por isso que eu vou propor como modo de orar um modo de orar que está nos exercícios espirituais de Santo Inácio, que se chama consideração, né? Nós conhecemos outros modos de orar, meditação, contemplação, repetição, enfim. Mas nós temos um modo de orar que é bem original, que é próprio para esse momento. Consideração, tem uma raiz sido, sideres, que significa sideral, horizonte, firmamento. Então a consideração é mobilizar todos os sentidos diante da grandeza da vida, diante da grandeza da graça, diante de toda a criação, né? Com os sentidos todos abertos. Então é como que é um êxtase. Não se trata aqui de fazer considerações, mas simplesmente abrir os sentidos para que a natureza tenha uma ressonância, um impacto e nos pacifique por dentro, né? Então isso é consideração, né? É um modo de orar que é muito mais um estar aí, por pura gratuidade, diante da grandeza da criação e, ao mesmo tempo, tomando consciência que toda essa criação está presente no nosso ser, no nosso interior, na nossa vida, né? Então há uma interação, né? Então deixar-se provocar e inspirar por essa consideração, né? Ativando, mobilizando todos os sentidos, alargando, né? E aí então despertando uma admiração, uma sensibilidade, né? Um espírito de cuidado, né, diante da grandeza, né? Tudo recebemos como dom e tudo deve ser preservado, né? Então eu indiquei para esta semana, para cada dia, um texto bíblico, que são textos que ajudam a vivenciar essa consideração, né? A despertar essa sensibilidade, a mobilizar todos os sentidos, então rezar com os sentidos, dos sentidos corporais, né, aos sentidos internos, né, aos sentidos profundos, místicos, né? E quando esses sentidos todos são mobilizados, brotam inspirações, intuições, sensibilidades, e isso depois se manifesta de uma maneira mais aberta e mais sensível na relação com as criaturas e com os outros. Então, eu indiquei, por exemplo, aí, brevemente, né, só Isaías 32, 14 a 18, né? É desse texto que é tirado então o tema, né? Então aí fala desse novo jardim, né? Deus sempre é fiel na criação, está sempre criando, recriando. Apesar da destruição do ser humano, Deus sempre se manifesta como aquele que cuida e por isso está sempre gerando nova vida, né? Então o deserto vai virar um novo bosque, né? O fruto da justiça vai ser a paz. Então um tempo de novas relações, de uma vida mais planificada. Esse é o sonho do profeta e é o sonho de todos nós, né? Depois, Isaías 9, 1 a 7 também fala desse novo tempo, né? Então, e aqui nesse novo tempo não há limite para a paz, né? A paz, ela reforça os laços, reconstrói os vínculos quebrados, né? Então, é um novo tempo, né? Ainda em Isaías, praticamente quase todos os textos são de Isaías, né? Porque de fato esse profeta ele tinha uma sensibilidade muito grande diante da realidade dele, né? Tinha consciência da destruição, da violência, mas aí ele sempre manifestava o sonho dele, né?
Isaías 11, 1 a 9 também fala deste novo broto que vai surgir das velhas raízes, né? E que por isso haverá uma nova harmonia na criação, né? Também Isaías 61, 1 a 9 também fala aqui do novo tempo, nova criação, né? Enfim, novas possibilidades de vida. No texto, no livro do Levítico 26, 13, 3 a 13, né? Fala que também desse tempo, o tempo das bênçãos, né? Tempo da abundância de frutos. E aí então ele fala dessa paz, né? Que implica então uma aliança com as criaturas, porque as criaturas são morada do Criador. Então fazer a aliança com o Criador também implica fazer aliança com todas as criaturas, né? Então é o tempo das bênçãos, né? O tempo das abundâncias de frutos, né? E depois, por fim, Oséias, né? 2, 16 a 25 também fala dessa transformação da natureza, né? E como ser humano também ele é chamado a colaborar com essa transformação. E por isso também aqui aparece, né, a força da aliança com a natureza. Então, a aliança é uma expressão muito forte, sobretudo no Antigo Testamento. E essa aliança ela é feita não só com o ser humano, mas com todas as criaturas, né? Deus sempre foi fiel na sua aliança e por isso ele convida, né, todo ser humano, todas as criaturas a entrar em sintonia com ele. E aí, então, ao longo dessa semana, cada pessoa, cada um de vocês pode criar um momento, né, dessa consideração, né? Se tiver chance de rezar perto da natureza, de um jardim, de uma praça, né? Para ali então ativar, despertar esses sentidos contemplativos, né? Tudo é templo, tudo é morada do Criador. Isso é ser contemplativo, né? E para isso é preciso mobilizar todos os sentidos, né? Torná-los oblativos, abertos, deixar-se impactar pela própria realidade, pela beleza da natureza, né? Pela bondade do Criador presente em todas as criaturas, né? E ativar e alimentar, então, uma profunda ação de graças, né? Então, esta gratidão, né, que de fato se expressa como um assombro, um encantamento diante da imensidão da vida, né? E escutar então também esses clamores que vêm, né, da destruição, da violência, né, do ódio, né? Então, de um lado, essa admiração diante da beleza, da diversidade da criação, mas também do outro lado, captar nesses gritos que vêm da própria criação. A natureza está gritando, está clamando, né? E o ser humano está surdo. E depois também o clamor das pessoas, né? Quer dizer, a violência, a miséria, a fome. A natureza, ela produz alimentos para todo mundo, né? Ela é pródiga. Aliás, nos exercícios espirituais tem lá, Satanás coloca lá a natureza como intercessora, né? Não só os santos, as santas e os anjos intercedem por nós, mas ele fala que também a natureza intercede por nós. A natureza tem muita paciência, né? Por enquanto, né? Quer dizer, ela intercede por nós, né? O sol continua vindo, as chuvas, os alimentos, a terra continua produzindo alimentos, né? Ela tem condições de sustentar toda a humanidade, né? Então, a própria natureza clama para uma partilha maior, para uma convivência, né? Entre todos. Então, ao longo desta semana, despertar então essa sensibilidade, essa admiração, esta aprofundação de graças, né, pelos dons recebidos, né, pelo cuidado da própria natureza, né, dos céus, da terra, dos orvalhos, enfim, de todos os dons da própria natureza. E aí, então, alimentar esta profunda gratidão e desejar ser grato, ou seja, querer corresponder, né? Que devo eu fazer diante da natureza que fez tanto por mim, que faz tanto por mim? Que devo eu fazer diante do Deus que fez tanto, que faz tanto, que faz tanto por mim? Pois corresponder, trabalhando com o Criador na mesma direção, protegendo e cuidando da própria casa, para que seja casa de convivência, casa de frutos, de abundância de frutos, que todos possam compartilhar dos benefícios da própria natureza. A natureza sempre nos sustenta, né?
Então, esse é um tempo, né, dessa primeira semana, um tempo de pura gratuidade, né? De um olhar, de escutar, de sentir, né, de perceber, né, essa natureza, essa diversidade de vida, esta paz na própria natureza, que também vem reacender esta paz interna, para poder depois também ser presença pacificadora nas relações com as pessoas no dia a dia, em casa, no trabalho, das relações, né? Então, desejo que todos possam fazer então esta semana de oração, cada um encontre aí o seu momento, o seu tempo, né? Seguindo um pouco esta consideração, que é muito mais um estar aí, não é de fato um método em si, não tem assim passos concretos, né? É um estar, é um mergulhar na natureza, na criação, sentindo que há uma presença providente que tudo sustenta, e então deixar-se também conduzir por essa mesma providência. Então, deixo aqui meu abraço, uma oração, uma boa oração para todos vocês, e na próxima semana nos encontramos novamente aqui, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.